forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Então, uma mensagem muito oportuna para os dias de hoje, para todos nós, não é? Estamos sempre preocupados com o dia de amanhã. Hoje nós temos a satisfação de receber a Edna, Maria Edna Cristal, que eu chamo à frente. É gente ligada ao movimento espírita, dirigente do Centro Espírita Ismael de Itanabi e ligado ao movimento e faz palestra para toda a nossa região. Seja bem-vinda, Edna. E gostaria de chamar à frente o pessoal da mocidade para trazer o recadinho aí aos jovens. Boa noite, pessoal. Nós viemos convidar os jovens a participar da nossa mocidade, que é descendo a escadinha aqui, e acontece às quartas, no horário da palestra, e aos domingos, às 9 da manhã, no horário da palestra também. Quem tiver curiosidade de conhecer, não tem idade limite, tá? É a partir de 14, 15 anos, e fica aberta a quem quiser participar com a gente. Tá? Hoje a gente vai estar falando de depressão, a gente já falou de ansiedade, e a gente fala de vários assuntos. Fica aí o convite para todo mundo, tá? Obrigada. É importante todos nós compreendermos que as nossas jovens, as crianças, devem vir fazer a evangelização e depois a mocidade, não é? Com certeza serão pessoas diferenciadas da grande juventude que a gente vê aí fora, tá bom? Então a responsabilidade é nossa. Nós temos que incentivar e motivar as nossas crianças a frequentar a evangelização e depois a mocidade, não é? Vamos então iniciar com a prece. Convido todos à oração. Busquemos Jesus em nosso coração, em nossa mente. E dizer, Senhor Jesus, da nossa alegria de aqui estarmos nesta casa, mais uma vez, nessa multidão, que possamos, Senhor, unidos no pensamento do bem, fazer as nossas preces, estudar junto com a nossa Edna o tema proposto, pensar as nossas dificuldades, os problemas, buscando soluções. E possamos, Senhor, meditar a respeito da vida, da nossa vida, e do que podemos fazer para mudar, para melhor. Enfim, Senhor Jesus, aqui estamos para nos amar, para nos entender no bem, compreendendo que a doutrina espírita, os espíritos amigos, nos ajudam a sermos melhores, a buscarmos a nossa perfeição e a nossa plenitude. Assim, Senhor Jesus, em Teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Portanto, fique conosco. Queremos a Tua paz em nosso coração. E que assim seja. Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, pareçudos do seu Evangelho. O Abilinho falou de que nós estamos numa multidão, fazendo as nossas preces e lembrando da doce figura de Jesus. Então nós vamos lembrar agora uma passagem do Evangelho da multiplicação dos pães, em que é o tema principal da nossa fala. Jesus chegou ao pé do mar da Galileia e subiu a um monte e assentou-se lá. E veio ter com eles grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e o puseram aos pés de Jesus, e ele os curou a todos. De tal sorte que a multidão se maravilhou,
vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde virão no deserto tantos pães para alimentar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então Jesus mandou que assentasse na relva, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Essa passagem de Jesus, nós podemos observar em vários ângulos, né, do pão espiritual, do pão material, mas daquilo que sobrou eles recolheram, nos ensinando de que a lei do desperdício não é boa, que aquilo que sobra na nossa casa está faltando na casa do nosso vizinho. No entanto, nós vamos apegar aqui nesta frase que Jesus falou: quantos pães tendes? E outra coisa, essa é a segunda multiplicação dos pães, em que fala de 7 pães e alguns peixinhos, porque outros evangelistas também falam da outra multiplicação, em que se refere 5 pães e 2 peixinhos. Bem, então Jesus, ele não perguntou para os discípulos quantos pães necessitamos, mas ele perguntou: quantos pães tendes? A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Então é necessário apresentar o que temos. Ele perguntou para os discípulos o que eles tinham como base. Em verdade, o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração e serviço. Não vale rogar as concessões dos céus, apresentando mãos vazias, mas sim pedir a proteção que precisamos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, em nosso favor. Não adianta solicitar as bênçãos do céu e apresentar a Deus os braços vazios e no gelo da preguiça. Como é todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. O Senhor opera maravilhas no amparo a todos aqueles que lhe partilham a marcha, mas não dispensa o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa colaboração. Jesus socorre aqueles que nós amamos, transforma o quadro social em que nós situamos, ilumina, abençoa o lar em que moramos, o lar em que vivemos, os nossos familiares queridos. Contudo, para isso, é necessário que ofereçamos os recursos que já conseguimos amontoar em nós mesmos para a extensão do progresso e do bem. Ele já conta conosco com a nossa paciência, com a nossa colaboração com os pais, com os filhos, com a casa. Ele espera de nós alguma coisa. Onde nós estamos plantados? Em que cidade, em que sociedade, em que trabalho, em que empresa, em qual família? Então ele conta conosco com a nossa colaboração. Nunca nos esqueçamos de que o auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, mesmo pequenino, que deve encontrar em nós mesmos.
Na questão 643 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta aos espíritos se haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem. E os espíritos nos ensinam dizendo que não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que esteja em relações com outros homens para que tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da nossa existência que não ofereça a quem não se acha cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, porque Deus não quer o impossível, Ele quer o possível, aquilo que a gente pode dar, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E o Emmanuel nos fala que se o Senhor nos permite identificar as necessidades do nosso próximo, é porque de um modo ou de outro nós já podemos auxiliar. E Francisco Cândido Xavier, ao discorrer sobre o que a sabedoria divina espera de nós, ele disse que nós não podemos fazer o que Jesus fez, mas executar a nossa parte sempre é possível. Nós não podemos dizer ao paralítico, levanta-te e anda, como fez Jesus, mas podemos cooperar na compra de uma cadeira de rodas ou de um par de muletas que vai auxiliar essa pessoa. Nós não podemos transmitir um passe e curar uma pessoa como fez Jesus, mas nós, como cristão, como espírita cristão, podemos sim dar um passe a uma pessoa e pedir a Deus que o abençoe na sua vida, que o ilumine, que o fortaleça. E além disso, nós podemos ajudar na aquisição de uma pomada, de um remédio que alivia as dores. Nós não podemos multiplicar os pães e os peixes como fez Jesus, para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, mas dar um pão a quem o pede está ao nosso alcance. É verdade que muitas vezes nós esperamos o pão ficar de um dia para o outro para doar, né? Só o pão duro. Mas nós podemos doar uma cesta básica de alimento, um alimento, né? Para matar a fome de alguém ou ajudar na renda familiar de alguém. Não podemos tocar nos olhos de um cego e fazê-lo enxergar como fez Jesus, mas ler uma página que lhe reconforte o coração é tarefa mínima. Não podemos ressuscitar um morto, como fez Jesus a Lázaro, mas dar o consolo a uma família que ficou muitas vezes sem esperança e sem fé, sempre é possível. A doutrina espírita está rica em ensinamentos de consolo, que nós podemos consolar alguém na saudade, na perca de um ente querido. E quanto a nós? Muitas vezes é difícil Jesus operar milagres na nossa vida se nós não colaborarmos. E, no entanto, nós temos também que fazer a nossa parte. Ele nos ajuda, mas quem consegue realizar somos nós mesmos. E outras criaturas que se santificam ajudam aquelas umas que estão atrás. E vejamos no Evangelho, quando Jesus cura um paralítico, ele diz em seguida, levanta-te e anda. Ele devolveu os movimentos, mas a obrigação de levantar-se e de andar com o próprio esforço era do paralítico. Quando ele cura um cego, os judeus foram saber do cego o que ele havia feito. O que Jesus fez para que você ficasse curado? E ele então disse, não sei, ele me mandou que fosse até o tanque, fui, lavei-me e vi. A obrigação do cego de ir e se lavar para que visse não foi extinta. Quando ele multiplica os pães e os peixes, pergunta, quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Ele então abençoou aqueles alimentos e fez a multiplicação.
mas a multidão teve que dar a sua parte. No caso, os pães e os peixes. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele vai até a porta do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. A vida lhe foi restituída, mas a obrigação de sair do túmulo mobilizou as forças de Lázaro. Jesus sempre dá condições, mas não dispensa o esforço de cada um de nós. Pedro e João iam subindo o templo para orar a hora nona. Nisso levaram um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo chamada Formosa para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou-lhes uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. E ele, então, olhou com atenção, esperando receber deles alguma esmola. Pedro, porém, lhe disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram, e de um salto pôs-se de pé e andava. E entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Jesus nos fala assim: dai esmola do que tiverdes. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Vejamos: dai esmola do que tiverdes. O que temos é diferente do que detemos. O que temos é de nós. São valores íntimos, são qualidades íntimas, qualidades espirituais. E o que detemos nem sempre é nosso, né? Tudo mais é de Deus. A caridade, ela é sublime em todos os aspectos. E nós não podemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando esta solidariedade ao dar, ao receber. É justo, porém, salientar que a fortuna, a autoridade, são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder, de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou a necessidade ou a capacidade de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa vida íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando nos outros? Quando nos relacionamos com as pessoas, o que nós estamos provocando nela de emoção? Alegria, bem-estar, tristeza, raiva? O que nós estamos provocando neles? Que reações nós provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Amor, gratidão, afeto, educação. Estamos sendo singelos, gratos. Qual o estoque de nossos sentimentos? Isso é muito interessante. Às vezes na rua, no meio do povo, no trabalho, nós somos gentis, nós somos tranquilos, nós aparentamos ser uma pessoa nobre. E em casa, como nós estamos relacionando com as pessoas do nosso dia a dia ali, perto, que nos conhecem? Que tipo de vibração espalhamos? Diz que um grito, ele destoa
a vibração por 24 horas. Ele modifica a situação daquele momento. A caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece uma ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende a luz para a ignorância, é sempre reduzida. Não é nula, mas ela é reduzida. Ela não tem o alcance de uma outra caridade. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênção de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, todo o nosso trabalho que doamos com amor, ele é maior. Ele tem uma força superior. Diz que as rosas, uma cesta, um bilhete, alguma coisa que nós doamos para alguém, se chegar através de nós mesmos, com as nossas mãos, tem muito mais valor do que aquele que nós não podemos ir pessoalmente, né? Se não puder ir pessoalmente, mandamos, né? Mas se ir pessoalmente, tem mais validade para aquela pessoa que recebe. Uma pessoa estava vendo Chico Xavier dar sopa aos necessitados e observando isso, ele perguntou para o Chico: o senhor acha que um prato de sopa vai resolver o problema da fome do mundo? E o Chico, sem titubear, respondeu: o banho também não resolve o problema do mundo, da higiene do mundo, mas nem por isso podemos dispensá-lo. Então, às vezes a gente espera grandes oportunidades para fazer o bem. Queremos mudar o mundo, queremos ter poder para modificar situações, né? Queremos ter uma instituição enorme para mudar ou para ajudar. E Jesus pede-nos apenas aquilo que podemos, aquilo que temos condições naquele momento. Então, se nós podemos dar o prato de sopa, o pão, que possamos doar aquilo com amor. Antes sede um para com os outros benignos, nos diz Paulo de Tarso. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Querem um poder, né, para resolver todos os problemas sociais ou outros que trazem dor para a humanidade. A maioria anda esquecida dos valores dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta naquele momento um esclarecimento, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença caridosa, o transporte de um fardo pequenino, a tolerância em face de uma conversação cansativa, daquela conversa que não tem fim, né? Se a gente manter tranquilo e dando atenção, isso é caridade. Muitas vezes a gente não quer nem ouvir, pergunta para ele, está tudo bem, mas já corre para não ouvir a resposta, não é assim? Ou então ele começa a falar da dor, a gente fala da nossa dor que parece ser maior. Parece, né? Porque a nossa dor sempre parece ser maior que a do vizinho. Os favores gratuitos de alguns vinténs, uma moedinha, a gente dá R$1 e fala, não vai ficar bêbado, hein? Como se fosse deixar o cara bêbado, né? Ou se fosse dessa condição dele tomar uma bebida forte que ele já, né? Então, um vintém que a gente pode dar para alguém, se a gente puder, isso é caridade, isso é um serviço grande, de um grande valor, que raras pessoas tomam a justa consideração. E outra coisa que a gente fica preocupado é com a gratidão. Ah, eu fiz um favor para ele, nem obrigado falou. Ou então, não vou ajudar mais aquela pessoa não, ela é muito ingrata. Mas o Emmanuel continua falando. Que importa a cegueira de quem recebe? A ingratidão diante do impulso afetivo dos bons corações. Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos
para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. E até hoje nós agradecemos o ar que respiramos, nós estamos gratos a Deus pela beleza da vida, pela beleza das coisas. Nós estamos. Não nos torturemos em ser reconhecidos, em aparecer nos jornais e na imprensa, em ter poder para ajudar. Isso pode trazer muita dificuldade e perturbação para nosso espírito, agora ou depois. Sejamos benevolentes para com aqueles que nos rodeiam. Façamos o melhor onde o bem nos convoca. Não menosprezemos os servicinhos úteis. Neles repousam o bem-estar do caminho diário para todos nós que pretendemos alçar altos voos perante a vida eterna. Aqui vocês estão vendo a imagem da Isabel de Aragão, a Rainha Santa. Conta-nos que esse é o castelo da Rainha Santa, da Isabel de Aragão, que ela recebeu aos 11 anos, um dos castelos que ela recebeu aos 11 anos, quando ela se casou com o Dom Dinis. E aqui é Óbidos, em Portugal. Aquele ali é o castelo dela, ó, lá em cima. Deixa eu ver o que eu faço para voltar. Opa. Esse é o castelo dela. Aqui são as muralhas, né, da cidade de Óbidos, e aqui é o castelo onde ela morava. Aqui é a igreja, né, lá de Óbidos, uma igreja, uma capela em frente ao castelo. Ela recebeu de herança, né, ela era da Espanha e recebeu castelos de presente para casar. Que bom, né? Tinha 11 anos. E conta-nos que ela apareceu para Chico Xavier numa noite, 2 dias depois dele, em 1927, dia 8 de julho, antes dele começar, 2 dias depois dele começar na doutrina, né? Então, que ela apareceu no quarto, e o quarto ficou reluzente de uma luz dourada, de um prateado lilás. E ele estava de joelhos orando, quis levantar-se, mas não teve forças para levantar diante daquela dama, né, iluminada que estava em seu quarto. E ela então começou a falar em castelhano, e ele entendeu perfeitamente, embora ele não conhecesse o idioma. E ela disse então para ele: Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. A emoção que possuía o Chico foi muito grande e ele não pôde conter as lágrimas. Mas mesmo assim ele perguntou para ela: Senhora, quem sois vós? E ela respondeu: Você não se lembra de mim agora. No entanto, sou Isabel de Aragão. Ele não conhecia nenhuma senhora que tivesse aquele nome e achou estranho, né? E calou qualquer comentário em torno da ignorância dele, de falar para ela que ele não conhecia Isabel de Aragão, mas o diálogo estava iniciando e ele indagou: Senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse: Você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E ele então clamou com pesar: Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pão com os outros? A dama sorriu e esclareceu: Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever livros, né, para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagens material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Em seguida, essas palavras que ele anotou em 1927, a dama afastou-se, deixando o quarto em pleno escuro. Ele chorou até o outro dia, de emoção. 2 semanas se passaram, e estando ele novamente em preces no quarto,
apareceu um senhor vestido de roupa branca e, por intuição, notou ser um sacerdote. E ele disse então: irmão Francisco, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a península, conhecida na Europa, e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Hoje faz aniversário, né? 4 de julho. Desde então, ela protege todas as obras de educação e de caridade na Espanha e em Portugal. Foi ela que o visitou alguns dias nas preces da noite e prometeu-lhe assistência. Ela recomenda dizer-lhe que não lhe faltará recursos para distribuições de pães com os necessitados. Meu nome, em 1336, era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. E ele foi, né? Ele não teve tempo de perguntar. E ele começou, uma semana depois, distribuir pães com os pobres. Ele foi embaixo de uma ponte em que tinha bastante um pessoal pobre, pedintes, e foi com 8 pães, ele e a sua irmã. Repartiu um pedaço para cada um e nunca mais parou de trabalhar. Ele trabalhou lá em Pedro Leopoldo, depois, em 59, ele veio para Uberaba, onde encontrou outros irmãos que já esperavam ele para o trabalho, e ele então apresentou o trabalho da distribuição dos pães e continuou doando pães para os necessitados, chegando semanalmente a 1.500 pães para os pobres. Então, aquilo que a Rainha Santa prometeu, ela cumpriu em auxílio a ele, enviando mãos abnegadas que lhe dessem algo para oferecer aos pobres. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúscula semente. Voltando ainda na Rainha Santa, conta-nos que ela estava descendo os degraus do seu palácio com o manto cheio de pães para doar aos pobres. Mas como Dom Dinis havia proibido ela de ajudar os pobres, ela ficou constrangida quando viu ele. E ele perguntou para ela: o que você tem aí? E ela disse: são rosas, senhor, para enfeitar o castelo. Ele disse: rosas? Mas rosas em janeiro? Abre o manto para mim ver. E ela abriu o manto e caiu rosas no chão. Então, os pães tinham transformado em rosas. Nada se realiza aos saltos. Na pauta de Deus e na lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção tijolo por tijolo, começa o tecido nos fios. A mais famosa páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e prata e pedras foram extraídas do solo fragmento por fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que despeja no mar é conjunto de filetes líquidos, de riozinhos, né, que vai desembocando naquele rio maior. Então, não abandonemos os grandes projetos nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não esqueçamos do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. Se algum ideal divino nos habita o espírito, não olvidemos o serviço pequenino, diário, que se concretiza em momento oportuno. A ensejo favorável à realização desse bem, agimos com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prosseguimos mesmo assim. O tempo implacável de civilizações e homens
marcha apenas com 60 minutos por hora e nunca se detém. O relógio nunca para. Guardemos a lição e caminhamos para frente. Devagar, mas sempre. Essa imagem é de Ananias devolvendo a visão para o Paulo de Tarso. De perseguidor dos cristãos que ele era, que ele foi perseguir o Ananias em Damasco, ele ia, né, que era cristão, Jesus apareceu para ele no deserto, ele caiu de joelhos e diante daquela luz ele ficou cego. E ele chegou então até Damasco, se instalou numa hospedagem, e Jesus então foi até Ananias e disse para ele, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Naquele instante ele já se tornou pronto para ajudar Jesus. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realize e se intensifica. Começou o apostolado buscando o socorro de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros, homens simples do povo. Muitos deles pescadores, para atacar o serviço da regeneração do mundo. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas, junto a nós, para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando ele surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente, que caiu do cavalo, ficou cego, ele procura quem? Ele podia devolver a visão para o Paulo, não podia? Mas como na multiplicação dos pães, que ele busca os discípulos para distribuir os pães para a multidão, ele busca Ananias. Ele serve-se de um homem para socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Então ele conta conosco. Ele nos diz assim, ide e pregai. Ei que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Essas afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. O sol buscava a linha do horizonte e o manto escuro da noite já espalhava pelos campos quando o trabalhador deixou a lavoura e tomou o caminho de volta para casa. Caminhava a passos largos com a colheita do dia às costas, quando notou que, em sentido contrário, vinha uma luxuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando e fascinado, viu-a parar diante dele e, quase assustado, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela e estendeu a mão a pedir-lhe esmolas. O quê? O Senhor da vida rogar auxílio a mim, que nunca passei de mísero escravo na aspereza do solo? Mas, como o Senhor continuava esperando aquela esmola, ele mergulhou a mão no seu alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte a
apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo voltou a si do próprio assombro, observou que vinha uma claridade enorme atrás das costas, no seu alforje pequeno. E quando ele observou, era o grão de trigo do qual se fizera a sua dádiva, voltou a sacola, transformado em uma pedra de ouro luminescente, reluzia muito. E ele então gritou: que louco que eu fui! Por que não dei o alforje todo? E assim somos nós, né? Muitas vezes, por que não damos tudo aquilo que possuímos e que podemos? Esse é um conto, é um apólogo de Rabindranath Tagore, no livro Cartas e Crônicas. E ele trata um pouco da atual realidade da Terra. Quando o materialismo promete edificações veneráveis da fé no caminho dos homens, o Cristo pede cooperação para a sementeira do seu evangelho junto ao seu rebanho sofrido. No entanto, nós costumamos agir como lavrador. Não estamos dispostos a ofertar nossa dádiva em benefício do bem comum. Não colaboramos com tudo que temos. Ainda falta vontade, falta preguiça. Queremos deixar para mais tarde, não é? E quando fazemos, damos apenas uma pequena migalha. O Senhor da vida não necessita das coisas materiais, porque todas lhe pertencem. No entanto, solicita a nossa autodoação em prol da edificação de um mundo moralmente melhor. Assim como o verme executa sua tarefa embaixo do solo, a chuva e o vento fazem seu papel no contexto da natureza. Assim como o sol, a lua e os demais astros trabalham para que haja harmonia no universo, assim como as abelhas e os outros insetos fazem a tarefa da polinização, possibilitando a fecundação da vida, assim também o Senhor da vida espera de nós a dádiva da polinização do seu amor junto aos seus filhos. A pequena dádiva da paciência e da tolerância, a esmola convertida em salário justo, dignificando o homem, o sorriso capaz de despertar alegria em alguém, uma migalha de afeto doada com sinceridade, um minuto de atenção ao enfermo solitário, a palavra sincera capaz de consolar, de esclarecer, uma semente de esperança plantada no coração de alguém que sofre, são pequenas dádivas que converterão em luz a iluminar nossa própria caminhada. O Senhor da vida, nosso Pai, Deus, o nosso Criador, está sempre a solicitar a nossa colaboração para que os seus objetivos nobres se concretizem na face da terra. E Jesus nos diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muita paz e que possamos executar a nossa parte. Aí está, meus queridos, a participação da Edna, trazendo aí todo esse estudo a respeito do Evangelho de Jesus. É importante nós entendermos que todos nós somos enviados de Jesus.